Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A infinita bondade e misericórdia do Senhor dura para sempre. A árvore da vida que tem mais honra do que a própria casa, o construtor que é digno de mais honra do que a própria casa, mesmo porque ele nos instrui a fim de, segundo o temor, que é o princípio da sabedoria, edificar, e assim o mesmo que, através do seu Espírito, nos concede o discernir a fim de consolidar a casa, discernir entre o bem e o mal, é semelhante àquele que segue com prudência. Pode vir as muitas águas que não se afoga, ainda que os rios submergirem, não se afogam aqueles que são edifício, casa do Deus Altíssimo por meio do construtor. Ainda que passares pelo fogo não se queimarão, ainda não há nada que possa como nos abalar, uma vez que segue na prudência. Ele mesmo faz questão de nos manter como prudentes, assim como aqueles que o rejeitam são semelhantes. O insensato, que não usa de prudência, não usa a inteligência ao seu favor. Na verdade, está como inimigo de Deus por rejeitar o Filho amado. Todo aquele que rejeita o Filho amado, que não faz a vontade do Pai, que disse: "Este é meu Filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser", todo aquele que não faz a vontade do Pai, ele é um tolo, ele é um insensato. Ele não usa a inteligência ao seu favor. Ele apropria da chave da sabedoria, não herda o reino dos céus e ainda busca impedir aqueles que estavam prestes a entrar se derem ouvidos a eles. Por isso a palavra diz que aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz, e jamais segue dando ouvido aos meros mortais. Maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que estriba em seus próprios entendimentos e não se alcança o desviar do mal. Maldito do homem que deixa de estar com o coração segundo o coração de Deus, que é através do Espírito de Cristo, para depositar a confiança nos meros mortais. Malditos sois aqueles que, na verdade, trocam a glória de Deus, Jesus, que é a imagem, a glória de Deus, para preferem a honra dos homens, amam o prêmio da injustiça e acabam sendo acometidos de toda espécie de praga, segundo as suas próprias iniquidades, que acumulam dia após dia. Os dias lhes são abreviados e ainda não se alcança a ressurreição do último dia. Sim, porque ele me diz que ele nos diz que quando o seu Espírito vier, convenceria o homem do pecado, porque não me vereis mais, aqueles que estão mergulhados em densas trevas, do juízo, da justiça, porque são aqueles que o negam, ele também os nega e justificam a si mesmo e declaram a sua própria benignidade. Julgam-se puros, uma geração que não lava da sua imundícia, que considera pura e não lava da sua imundícia. Assim o Senhor nos ensina. Por isso, do juízo, porque ele já trouxe juízo para o príncipe do poder do ar, aonde aqueles que seguem é como que uma escama em seus olhos, cego porque não tem o colírio para ungir os olhos e abrir a vossa visão, que estão cegos, nu porque não tem a vestimenta da qual requer para alcançar as regiões celestiais, que é o linho fino. Quando se fala em vestimenta, não é esta vestimenta do dia a dia que utilizamos, mas
Uma vestimenta produzida pelas boas obras, e quando não se produz, estão como Adão e Eva, se vê nu diante do Senhor, porque estão envergonhados, confundidos e envergonhados, assim a palavra diz. Miserável, porque na verdade investiram naquilo que é terreno, mundano, e ali está o seu coração, a raiz de todos os males. Mas antes, aqueles que têm sabedoria investiram aonde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina. Aqueles que permanecem dia após dia, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Investimos naquilo que não perece, que é eterno, segundo a sua infinita bondade e misericórdia e fidelidade, daquele que é o sim, o amém e dura para sempre, mantendo-nos corpo, alma e espírito incorruptível, a fim de alcançar o corpo glorificado. Por isso, estejais firmes e constantes, e em mais um dia que o Senhor nos concede. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.